Curso Stop the Bleed, com o professor William Menezes. O que todos deveriam saber para parar um sangramento após um ferimento. Consenso de Hartford. O Comitê Conjunto para aumentar a sobrevivência contra o atirador ativo e eventos intencionais de acidentes em massa foi convocado pelo Colégio Americano de Cirurgiões em resposta ao crescente número e gravidade desses eventos. O comitê se reuniu em Hartford, Connecticut e produziu vários documentos com recomendações. Os documentos representam a opinião consensual de um comitê multidisciplinar envolvendo grupos médicos, as Forças Armadas, o Conselho de Segurança Nacional, a Segurança Interna, o FBI, a Polícia, o Resgate de Incêndio e a AMS. Essas recomendações tornaram-se conhecidas como Consenso de Hartford. O principal princípio do Consenso de Hartford é que ninguém deve morrer de hemorragia descontrolada. O Consenso de Hartford recomenda que todos os cidadãos aprendam a parar um sangramento. Mais informações sobre o Consenso de Hartford e controle de sangramento podem ser encontradas no site bleedingcontrol.org. Conteúdo: Introdução, princípios primários da resposta ao tratamento do trauma, garanta a sua segurança, o ABC do sangramento e resumo. Introdução. Bem-vindo ao livreto de informações Stop the Bleed. Lesões resultam de uma ampla variedade de causas, incluindo acidentes ou danos intencionais, e em uma grande variedade de locais, como a sua casa ou local de trabalho. É importante que o maior número possível de pessoas sobreviva aos seus ferimentos quando sofreram um trauma. O sangramento descontrolado é a causa número 1 de morte evitável por trauma. Quanto maior o número de pessoas que sabem controlar o sangramento em uma vítima lesionada, maiores as chances de sobreviver a essa lesão. Você pode ajudar a salvar uma vida sabendo como parar um sangramento se alguém, inclusive você, estiver ferido. Neste livreto, você aprenderá as várias maneiras de controlar um sangramento, tendo apenas 2 mãos para usar ou tendo um kit completo de primeiros socorros disponível. Garanta sua própria segurança. Antes de oferecer qualquer ajuda, você deve garantir a sua própria segurança. Se você se machucar, não poderá ajudar a vítima. Só preste cuidados à pessoa ferida se a cena for segura para você fazê-lo. Se em algum momento sua segurança estiver ameaçada, tente se proteger, e a vítima se possível, do perigo e encontrar um local seguro. Proteja-se de infecções transmitidas pelo sangue usando luvas se disponível. Alerta, ligue 193 ou 192. Obtenha ajuda. Ligue 193, Corpo de Bombeiros Militar, ou 192 SAMU, ou peça para alguém ligar. Isso irá notificar socorristas do serviço de emergência e, dependendo da situação, os policiais para responder ao evento. Busca pelo sangramento. Encontre a origem do sangramento. Abra ou remova a roupa sobre a ferida para que você possa ver claramente o sangramento. Procure e identifique a hemorragia com risco de morte. Tente localizar o vaso sangrante. Ao remover a roupa, você poderá ver os ferimentos que podem ter sido ocultados ou cobertos. Comprimir. Existem vários métodos que podem ser usados para parar o sangramento, e todos eles têm uma coisa em comum: comprimir o vaso sanguíneo para interromper o sangramento. Se você não tem um kit de primeiros socorros para o trauma, aplique compressão direta na ferida com um pano limpo, empurrando-o diretamente com as 2 mãos. Se você tem um kit de primeiros socorros para o trauma, para hemorragia com risco de morte em um braço ou perna e existe um torniquete disponível, aplique o torniquete. E para hemorragia com risco de morte em um braço ou perna e um torniquete não está disponível ou o sangramento é no pescoço, ombro ou virilha, introduza uma gaze de controle de sangramento, também chamada de hemostática, gaze simples ou um pano limpo na ferida e em seguida aplique a pressão com as 2 mãos. Hemorragias com risco de morte. O que é uma hemorragia com risco de morte? Sangue que está jorrando da ferida, sangue que não para de sair da ferida, bandagens não encharcadas de sangue, perda de todo ou parte de um braço ou perna, sangue que está se acumulando no chão, roupas que estão encharcadas de sangue e sangramento em uma vítima que agora está confusa. Compressão direta. Cubra a ferida com qualquer pano limpo, uma camisa serve.
Se a ferida for grande e profunda, tente introduzir o pano no ferimento. Aplique pressão contínua com as 2 mãos diretamente em cima da ferida que sangra. Empurre o mais forte que puder. Mantenha a pressão para parar o sangramento. Continue a pressão até a chegada do socorro. Aplicando um torniquete. Para hemorragia com risco de morte em um braço ou perna e um torniquete está disponível, aplique o torniquete. Passe o torniquete ao redor do braço ou perna sangrando a cerca de 2 ou 3 polegadas acima do local da hemorragia. Não coloque o torniquete em uma articulação. Vá acima da articulação se necessário. Puxe a extremidade do torniquete para torná-lo o mais apertado possível e prenda. Torça ou enrole o bastão até o sangramento parar. Fixe o bastão para manter apertado. Anote a hora que o torniquete foi aplicado. Nota: um torniquete causará dor, mas é necessário interromper o sangramento com risco de vida. Preenchimento e pressão direta. Para hemorragia com risco de morte em um braço, perna, pescoço, ombro ou virilha e um torniquete não está disponível, preencha, introduza o tecido com controle de sangramento, agente hemostático, gaze simples ou um pano limpo na ferida e, em seguida, aplique pressão com as 2 mãos. Exponha o ferimento rasgando a roupa. Limpe o sangue acumulado. Introduza na ferida a gaze hemostática, preferida, gaze simples ou pano limpo. Aplique pressão constante com as mãos diretamente na ferida que sangra. Empurre o máximo que puder. Mantenha a pressão para parar o sangramento. Continue a pressão até a chegada do socorro. Resumo: garanta sua segurança. Procure pelo sangramento que ameaça a vida. Existe um kit de primeiros socorros para o trauma? Não. Use qualquer pano limpo. Aplique pressão constante diretamente na ferida. Sim. Onde está a ferida? Braço ou perna, pescoço, ombro ou virilha. Existe um torniquete disponível? Não. Introduza na ferida gaze hemostática, gaze comum ou um pano limpo. Aplique pressão direta e constante. Sim, aplique acima da ferida sangrante e aperte até o sangramento parar. Conclusão: a coisa mais trágica do que uma morte por sangramento é uma morte que poderia ter sido evitada.